Jacó é filho de Isaac, Isaac é filho de Abraão. Então Jacó é neto de Abraão. José é bisneto de Abraão. E ele está lá abençoando José. E ele compara José com um ramo frutífero. Um ramo frutífero. Todo Israel, toda a nação conhecia muito bem essa bênção, essa figura. Isso aconteceu, gente, 1400 mais ou menos antes de Cristo. Jacó, o pai das 12 tribos de Israel, falando para o seu filho José: você é um ramo frutífero. 1500 anos depois, Jesus está com seus 12 discípulos. Não se trata mais de uma bênção para Israel, para uma nação específica, mas agora para a igreja. E Jesus disse o seguinte para os seus discípulos, João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós os... José foi comparado aqui, gente, a um ramo frutífero. Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, o que é que vai acontecer com essa pessoa? Esse o quê? Dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu não sei você, mas meu coração se enche de alegria ao ler essa escritura. Anos e anos depois, Jesus falando para os seus discípulos, ele disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, a vida de vocês vai dar muito fruto. Vocês vão frutificar muito, vocês vão produzir muito. Mas vocês têm que estar ligados a mim, porque sem mim nada podeis fazer. Mantenha um relacionamento pessoal com o Senhor. Gente, se Deus me avisasse, ó Aquiles, sabe aquela palavra de Deus para Ezequias, você vai morrer e é o seu último culto, e eu precisasse pregar alguma coisa, ou falar uma última frase, quais são suas últimas palavras para a igreja? Eu falaria isso para você: mantenha um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Acho que não tem nada mais importante na nossa vida do que isso, gente. Em ter uma relação com Deus, não com intermediários, gente que ouve falar muito sobre Deus. Que legal, Tom, toda quinta-feira eu ouço falar sobre Deus, eu vou no culto. Legal. Não, de domingo eu vou no culto e eu ouço falar sobre Deus. Não, quando eu estou passando um perrengue, eu ligo para minha avó, que é uma mulher de oração, e ela ora por mim. Quando o calo aperta, eu ligo para pastor fulano de tal. Você quer dar muito fruto, você quer ser uma pessoa abençoada, mantenha-se ligado a Jesus Cristo. Você, sem intermediários. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A chave para você ser esse ramo profetizado por Jacó e descrito por Jesus é permanecer na videira verdadeira. Não se trata de frequentar uma igreja, não se trata de falar como crente. Tem gente que fala: Paz do Senhor, varão, glória, blá, 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 mas nada, é só casca, é só aparência, não tem relação com Deus, não tem intimidade com Deus, não tem vida de altar, não tem consagração.
eu não estou falando de ajudar uma comunidade com a música e tal, arrumar as cadeiras. Não, tudo isso é legal, tudo isso é bacana, tudo isso é importante, faz parte do processo. Mas eu estou falando de você ter uma relação íntima com Jesus, andar com Ele. Hoje cedo, eu li um dos versículos mais tristes da Bíblia. Não deu nem tempo de passar para o pessoal aqui, mas eu estava relendo João, e quando Jesus faz o milagre da multiplicação de pães e peixes, e o povo come, e daí Jesus dá uma chamada na responsa. Diz que tinha uma multidão seguindo ele, e ele falou o seguinte: gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. E ele aperta o discurso, ele fala: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E Jesus começa a chamar as pessoas para um relacionamento mais profundo, íntimo, pessoal, não para comer só do pão, não só para experimentar os milagres, mas para uma relação pessoal. A Bíblia diz em João 6, verso 66, o seguinte: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Já imaginou uma coisa dessa? Viraram as costas para Jesus, cortaram a relação. Quando você sai da videira, você se torna um ramo improdutivo. O jovem rico viveu isso. Quando Jesus quis chamar ele para mais perto, para a intimidade, ele disse: não, eu não posso. E eu penso que muitas vezes Jesus o pai, né? Ele vai falar no texto de João 15, que o pai é o agricultor, é aquele que poda, é aquele que trata do ramo, para que o ramo possa produzir, para que o ramo possa crescer. Eu estava me lembrando de um amigo que me falou, estava tendo uma questão com o filho, e o filho estava passando por uma psicóloga, e ele falou para mim: poxa, pastor, todas as vezes que eu estou mudando várias vezes de psicóloga, porque quando a psicóloga descobre a questão dele, que é tal o ponto, que é tal, ele espana. Começa a tocar num assunto, que é o assunto que precisa resolver a questão. Aí ele fala: eu não gostei mais dessa psicóloga. Troca de psicóloga. E às vezes a gente age assim com Deus. Quando Jesus vem e toca em questões da nossa vida, a gente corta a relação. Ele vai falar sobre perdão, ele vai falar sobre ressentimentos que a gente precisa vencer, sobre culpas que a gente precisa deixar para trás, pecados que a gente precisa romper, vícios. A gente começa: não gostei mais dessa igreja? Sim, do nada. Não gostei? Não. E a gente vai quebrando a nossa relação e vai deixando de experimentar essas bênçãos. Você lê João 15, você vai ver que em 7 versículos aparece 11 vezes a palavra permanecer. 11 vezes. Será que está querendo dizer alguma coisa? Não. Que a gente precisa ter uma relação com chuva, com sol, com dinheiro, sem dinheiro, enfermo, com saúde, sendo aplaudido pelas pessoas, sendo vaiado, não importa, nós precisamos estar com Ele. Eu quero encerrar citando aqueles textos que, inclusive eu li domingo, porque domingo eu falei sobre José à noite, e existem alguns textos que vão mostrar a intimidade de José com Deus, a relação pessoal que ele tinha com Deus, e é isso que fazia de José alguém frutífero. E eu vou voar, porque o tempo já foi. Gênesis 39, 2 diz: o Senhor era com José. Pode passar para o próximo. Gênesis 39, 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele. Gênesis 39, 23, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o quê? O Senhor era com ele. Finalmente, Gênesis 41, 37 e 38, o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o quê? O Espírito
de Deus. Esse texto, eu confesso para você, de Gênesis 49, que a gente leu no início, ele está guardado no meu bloco de notas, desde um aniversário meu, de 3 anos, mais ou menos. Sempre que eu faço um aniversário, é uma data importante, virada do ano, eu peço, Deus, eu preciso que o Senhor me dê uma palavra. Me dê uma palavra para eu me agarrar, uma palavra para me direcionar. E Deus me trouxe, num desses tempos aí atrás, em Gênesis 49. E eu escrevi no meu bloco de notas, eu tirei o nome de José, e eu escrevi meu nome. E todo dia eu li essa bênção. Aquiles é um ramo frutífero junto à fonte. E eu lia, e relia, e lia, e relia, todo dia. Não é como uma mandinga não, viu gente? Não é tipo um pé de coelho não, é como uma verdade. Falando, Deus, eu quero viver isso. Isso precisa se tornar real na minha vida. Eu preciso praticar isso, eu preciso experimentar isso. E eu quero dar essa sugestão para você. Quem sabe você pegar uma palavra como essa e dizer, Senhor, eu quero estar de mãos dadas com o Senhor. Minha vida vai produzir, vai frutificar. Isso não depende de artifícios humanos. Isso depende de eu estar ligado na videira verdadeira. Amém, meus queridos?